Fala galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque e terça-feira, segundo dia de folga para os jogadores do Botafogo, porém nos bastidores tudo muito quente, igual o clima no Rio de Janeiro, um calor danado. Então, ontem à noite, chegou à Cidade Maravilhosa o novo técnico do Fogão, Thiago Nunes, acompanhado ali do Ed Carlos, da sua comissão técnica, homens de confiança do Thiago Nunes, todos ali no Santos Dumont, e daqui a pouco eu vou falar das primeiras palavras do Thiago Nunes, já como técnico do Fogão, ainda não oficialmente, O Botafogo ainda não fez aquela publicação oficial, o que deve ocorrer hoje, terça-feira, ao longo do dia, deve pintar aquela postagem, de boas-vindas ao Thiago Nunes. Vamos lá, pessoal, eu queria falar aqui primeiro da questão das estatísticas, O Botafogo, como todo mundo sabe, chegou em determinado momento do campeonato a bater ali 98% de chances de título, E hoje apresenta aí uma grande queda, Após 30 rodadas da nossa liderança, o Botafogo depende aqui do portal, do Instituto de Matemática, Mas tem chances hoje reais de título, entre 27% e 40,6%, segundo estes principais institutos, que lidam aí com o Brasileirão, Então vamos analisar aqui o mais otimista de todos. Vamos começar pelo mais otimista, que a gente tem que ser otimista, É o site Chance de Gol, Esse coloca o Palmeiras com 41,9% e logo ali, coladinho, o Botafogo com 40,6%, depois ainda o Bragantino com 10,1% e aí outras equipes com percentuais menores, Então, segundo o Chance de Gol, não é porque o Botafogo está mais próximo do Palmeiras nesse, mas eu acredito que é mais real essa diferença, já que o Botafogo tem um jogo a menos, É até um pouco mentiroso, a gente falar que o Botafogo foi ultrapassado pelo Palmeiras em pontos, sim, 62 a 60, mas tem o fato do Botafogo ter uma partida a menos, então eu acho que só vai dar para a gente de fato, analisar essas porcentagens aqui no momento que o Botafogo fizer o jogo atrasado, que é justamente contra o Fortaleza. Aí, quando tiver esse jogo feito, a gente pode analisar com calma, em pé de igualdade, digamos assim. Segundo o site Infobola, que é gerido pelo famoso matemático Tristão Garcia, o Palmeiras tem 44% de chances e o Botafogo apenas 27%. O Bragantino na casa dos 15%. E já a Universidade Federal de Minas Gerais tem números muito parecidos com o Infobola, Palmeiras 45,4%, Botafogo com 28% e Bragantino com 15,9%. Para fechar aí o pacotão de estatísticas, o espião estatístico do GE, do Globo Esporte, aponta o Palmeiras com 44,3% de chances de título, o Botafogo com 27,21% e o Red Bull Bragantino com 15,23%. Eu não estou falando aqui os números de Flamengo, Atlético Mineiro, Grêmio, são números aí bem menores. Galera, o UOL, na verdade a coluna do PVC no UOL, o PVC, Paulo Vinícius Coelho, homem enciclopédia, ele revelou conversas com John Textor, na última sexta-feira e também no sábado, sobre a situação atual do Botafogo. Segundo o PVC, o acionista majoritário da SAF, o Textor, revelou que ele está pensando muito sobre responsabilizar os jogadores do Botafogo por esse momento que a gente vive, todo mundo sabe, um momento de muitas dúvidas, Segundo ainda o PVC, o Textor entendeu que os jogadores precisam lidar com a pressão, e entender também que precisam fazer o Botafogo ser campeão, Eu acho que isso é uma coisa que a gente já vinha falando aqui, Obviamente o Luiz Flávio tem a sua parcela de culpa, mas não foi o Luiz Flávio que chegou ali, e pediu para ser técnico do Botafogo nesse momento crucial, do campeonato. Foram justamente os jogadores, Então o Textor tem esse entendimento também, e é interessante a gente ver que o Textor, ele, durante o campeonato inteiro, ele defendeu muito os jogadores, A gente lembra até dele mandando mensagem falando, o que esses caras já fizeram esse ano, Então ele sempre encheu muito a bola dos jogadores,
mas como bom patrão que ele é, né, tem um momento de elogiar, né, e de afagar, e tem um momento de cobrar. Esse, sem dúvida alguma, é um momento de cobrança, né, por mais que de repente não vai ser uma cobrança tão incisiva, mas eu concordo totalmente com o técnico de que os jogadores têm que assumir as responsabilidades, né? No momento em que sai o Bruno Lage, os jogadores falam que dá para seguir com o Lúcio Flávio, né? E não entregam o resultado. Os jogadores têm, né? Os jogadores estão bem grandinhos, né? Falando assim, eles têm que assumir essa responsabilidade. E aí, concluindo aí a matéria do PVC na coluna de primeira, tá? Que é a coluna dele no UOL, ele comentou também que a vinda do Thiago Nunes, né? Se deveu, claro, a esse cenário, né? Que ninguém esperava, do Botafogo ver ali o título escapando, né, das suas mãos. Então já havia uma negociação prévia com o Thiago Nunes para 2024 e aí o Textor decidiu apressar essa chegada para 2023. E é interessante também a gente analisar que nos últimos dias, antes de surgir o nome, né, pelo menos na imprensa, né, do Thiago Nunes, se falava em um técnico bombeiro, né, aquele que emergencial. Se falou de Luxemburgo, agora parece que o Luxemburgo, inclusive a tendência é que ele acerte com o Cruzeiro, né? Saiu o Zé Ricardo lá, foi demitido. Se falou em Luxemburgo, se falou de vários nomes, né? Que seriam técnicos que chegariam para ser muito mais motivacionais para a reta final do que mesmo grandes mudanças táticas, né? Mas o Textor resolveu, então, antecipar, né, o que seria já a vinda do Thiago Nunes para o ano que vem. Eu acho que foi uma medida acertada, né? Eu acho que é importante a gente falar isso. A gente não sabe o que vai acontecer nos 5 próximos jogos do Botafogo. O destino do Botafogo vai ser definido, né, até o dia 6 de dezembro, né? Poucos dias, né? Estamos hoje, dia 14 de novembro, então aí, questão mais de 20 e poucos dias, o nosso destino do Brasileirão 23, né, será concluído, né? Então eu acho que é oportuna essa chegada do Thiago Nunes, ainda mais considerando que, querendo ou não, né, uma semana de trabalho, que é praticamente o que ele vai ter, é um prazo até grande, né, entre aspas, considerando o calendário do futebol brasileiro, né? O Thiago Nunes, como eu disse, chegou ontem à noite. Hoje eu acredito que ele vai estar, além de resolvendo questões burocráticas, né? Existia inclusive a informação de que ele estava por detalhes desse acerto com o Botafogo. Naturalmente, como ele já está no Rio, né? Isso aí já deve ter sido sanado, e ele vai, como eu falei antes, ser oficialmente, né, apresentado. Então deve ser um dia hoje dedicado, talvez, ele conhecer lá as instalações do Lonier, né? Assistir vídeos, né? Se é que ele já não assistiu, do Botafogo, ter um contato com o pessoal do Scout, do Botafogo, enfim, um dia de preparo, né? Para aí sim amanhã ter o primeiro contato com o grupo de jogadores, né? Galera, ontem eu falei bastante aqui sobre números, né? Até teve uma hora que eu peço desculpas que eu me confundi, eu falei 6 jogos, né? São 5 jogos que faltam para o Botafogo, mas ficou bem claro, né? Eu assisti de novo, vi que deu para entender bem que são 5 jogos. O Botafogo, hoje, ele tem a certeza que ganhando os 5 jogos restantes, ele é campeão. Ou seja, é o único clube que hoje depende somente dele, né? Até a partida de domingo, o Bragantino ainda tinha também, né, essa questão, só que com o empate, o Bragantino também não depende mais só dele. Então, só o Botafogo não precisa secar as outras equipes, digamos assim, né? 5 jogos, 5 vitórias, o Botafogo chega a 75 pontos e é campeão, já que o Palmeiras só pode chegar a 74. Agora, uma coisa curiosa, né? Se a gente soubesse lá no início do segundo turno que bastava um segundo turno de 49%, né, de aproveitamento, a gente achar, né, moleza, né? Essa moleza aí está nos custando caro, né? Porque, obviamente, 47 do primeiro turno, mais 28 pontos, né? Que o Botafogo consiga chegar a esses 28 pontos, aí sim chegaríamos ao número mágico de 75, que a gente já vem falando aí no canal há muito tempo, né? Situação de momento no segundo turno, né? Recorte só do segundo turno, o Botafogo tem 13 pontos,
então, portanto, precisaria de mais 15, tá? Obviamente que 75 é para não depender de nenhum tropeço do Palmeiras, né? Colocando aí o Palmeiras como principal rival, né, do Botafogo nesse momento. Mas, volto a dizer, pode ser que o campeão saia com 72 pontos, 71, né? Tudo ainda em aberto, né? A gente está apenas fazendo aquela previsão, né? Que até o Pedro Certezas, eu comentei aqui ontem, falou: o Palmeiras vai ganhar os 4 jogos que restam, então a gente tem que ganhar os 5, né, que nos restam, e a gente passaria um ponto na frente do Palmeiras, né? Um outro comentário também que até o PVC citou, né, e eu vi algumas pessoas também falando, que tem a ver com essa responsabilidade dos jogadores, né? Aconteceu no Botafogo o que se chama de efeito borboleta, né? Tem até um filme falando sobre isso, que é aquela situação que acontece na vida da gente o tempo todo, né? Se tal coisa não tivesse acontecido, desencadeia outra coisa, e aí se outra coisa não tivesse acontecido, né? Como pequenos detalhes, às vezes, vão mudando o curso das coisas, né? Na nossa vida, ou no caso aí, na vida do Botafogo. Então, o cenário que se usou esse exemplo aí do efeito borboleta, é justamente a barração do Tiquinho, né, no que seria o Tiquinho Day contra o Goiás, que desencadeou o movimento dos jogadores, o pedido para que o Bruno Lage saísse e também o pedido para que o Luiz Flávio assumisse o time, né? Então, assim, E aí, o comentário até do próprio PVC, né, e de outras pessoas, é de que caso não tivesse ocorrido nada disso, né, não tivesse a barração, não tivesse a saída do Bruno Lage, dificilmente o Botafogo teria perdido tantos jogos seguidos como perdeu com o Luiz Flávio, e provavelmente estaríamos aí hoje numa posição, não teríamos perdido a liderança, por exemplo, para o Palmeiras, né? Então, é uma análise, ninguém aqui está dizendo, eu não estou dizendo, o PVC não está dizendo de que o Bruno Lage não deveria ter saído, né? Mas entrou o Luiz Flávio no lugar e acabou que a situação que já não estava boa piorou, né? Aquela velha história, sempre pode piorar, né? O que já está ruim sempre pode piorar, né? É quase uma lei de Murphy aí, que se tem chance de dar errado, vai dar errado. Aliás, também que viralizou aí falas do ator Stepan Essessian, grande botafoguense, o Stepan Essessian, que faz um trabalho muito legal, cuida lá do Retiro dos Artistas, né? Quem aqui do Rio de Janeiro conhece, ali em Jacarepaguá, uma obra, né? Enfim, uma organização que cuida de artistas, né? Especialmente de novela aí, que hoje estão aposentados e que não têm muito condições, né, de se manter, enfim. O Stepan Essessian, ele foi há um tempo atrás no podcast do Garotinho, né, o José Carlos Araújo, e aí o José Carlos Araújo falou assim: Stepan, e aí, Botafogo? E naquela época o Botafogo estava com 13 pontos de vantagem. O Stepan falou: Garotinho, eu sou aquele botafoguense raiz, é diferente dessa galera jovem aí que chegou, que não tem muito essa característica do botafoguense raiz. E essa galera tá eufórica, tá pulando, tá já comemorando o título. E aí o Stepan falou isso: olha, eu só acredito vendo, né? Eu ainda tô pé atrás, porque eu sou do tipo do cara que, por exemplo, eu só comemoro uma vitória contra o Flamengo depois que acabou o jogo e já passou uns 15, 20 minutos depois do jogo. Você já tem certeza que aquele placar não vai mudar. E aí viralizou essa fala aí do Stepan, mas enfim, a gente acaba tendo que rir um pouco da situação. O botafoguense esse ano vivendo aí essa montanha-russa, né, de emoções. Mas, pessoal, eu não sei se vocês têm percebido isso, por mais que tenha sido um balde de água fria o gol de empate do Bragantino, né, ali aos 51 minutos, né, do segundo tempo, impressionante isso, o total de 21 minutos de acréscimo que o Daronco deu, contando primeiro e segundo tempo. Por mais que tenha sido um balde de água fria, o torcedor do Botafogo está animado, né? Claro que com o pé no chão, né? Mas está animado com essa mudança de cenário, com o fato novo, né? Que agora tanto se fala
do Thiago Nunes, né? A chegada de um técnico de verdade. Acho que isso aí realmente mexeu com o torcedor. Eu sei que muita gente, né, já abandonou, já não acredita mais no título, mas também muita gente, como eu, né, ainda acredito no título, ainda acho que é possível. Ah, mas Carlos, o Botafogo não está conseguindo vencer um jogo, não vence um jogo desde aquela vitória ali em 18 de outubro, lá no Independência contra o América Mineiro. É verdade, vai fazer um mês, né? Daqui a 4 dias. Pô, e aí como é que o Botafogo vai vencer, enfileirar 5 vitórias seguidas? Mas é o tal negócio, eu acho que essa semana vai ser fundamental de treinos, ainda é um período curto, mas de organização da equipe, né? Devolver confiança aos jogadores, né? Um trabalho também psicológico, arrumar essa defesa que de uma hora para outra, né, de melhor defesa do campeonato passou a ser uma peneira, né, nos últimos jogos. Então, eu acho que nesse ponto a gente deu sorte em relação à data FIFA e a chegada do Thiago Nunes, né? Tô bem confiante. Claro que a gente espera o Thiago Nunes do Atlético Paranaense, né? O Thiago Nunes do Atlético Paranaense, inclusive, o estilo de jogo era muito semelhante ao do Castro no primeiro turno, né? Um time muito vertical, um time objetivo, transição rápida e especialmente jogando, né, no tapetinho, né? No caso do Thiago Nunes lá era a grama sintética da Arena da Baixada e agora vai ser no Newton Santos, onde faremos 2 jogos, né, desses 5 jogos. Então, assim, eu acho que isso está dando um ânimo novo, né, para o torcedor do Botafogo. Volto a dizer, o Thiago Nunes está meio que taxado como, mas não só deu certo no Atlético Paranaense. Não, ele fazia um ótimo ano lá no Peru, no Sporting Cristal, né? A equipe, se não me engano, com 22 vitórias, um monte de empates também, mas poucas derrotas, enfim, uma equipe fazendo uma boa campanha por lá, né? Deixou o time no Campeonato Clausura, né? Que é o equivale a um segundo turno, em 4º lugar, tá? O Sporting Cristal. A passagem dele pelo Ceará, ele é uma boa passagem. Ele tem ali cerca de 70% de aproveitamento, tá? O problema no Ceará foi que ele perdeu 2 jogos cruciais, né? Eliminatórios. Então esse foi o problema do Ceará. Mas, no geral, 70%, baita aproveitamento, né? A gente estava falando aqui de 48%, que era o que o Botafogo precisava no segundo turno. No Corinthians, ele pega uma equipe muito desarrumada, né? Ainda assim leva o Corinthians à final do Paulistão. O Corinthians é vice-campeão do Paulistão com ele, né? E depois, a prova é essa da bagunça do Corinthians, e depois chega... Agora eu não estou me lembrando quem foi o técnico que assumiu depois, mas assim... E aí também a coisa desandou total por lá. E no Grêmio, né? Eu falei aqui, além de campeão gaúcho invicto, né? Ele inicia o Brasileirão, não tá tão bem e tal, e inicia também a Libertadores. Acaba que assume o Renato Gaúcho, e o Renato Gaúcho ele é eliminado na Libertadores, perde jogos também no Brasileirão, aí vem também o Filipão. Lá no Corinthians, acho que se não me engano foi o Mancini, se eu não estou confundindo aí Corinthians e Grêmio. Mas enfim, o Thiago Nunes é um técnico jovem, né, 43 anos, e que nos enche aí de esperança em relação a essa reta final. Volto a dizer, né, a gente vai focar nas 5 vitórias, mas pode ser que, mesmo com um aproveitamento menor, o Botafogo ainda assim consiga levantar, né, esse troféu tão esperado, tão aguardado. Pessoal, falando aqui rapidinho sobre as falas do Thiago Nunes ontem, né, no Santos Dumont. Naturalmente ele chega, indagado aí sobre, né, as razões que fizeram ele sair lá do Sporting Cristal e aceitar a proposta do Botafogo, e eu vou abrir aspas aqui para ele, tá? 2 razões básicas. A primeira é que acredito nesse projeto, existem pessoas sérias envolvidas, um processo de gestão com o qual me identifico. Tá? E a segunda razão é que a equipe é muito boa, muito competitiva, capaz. Tá? Uma equipe muito capaz. Tenho plena confiança de que podemos buscar os resultados que todos almejam, que é ser campeão brasileiro. Aí a repórter indagou a ele, né, se ele acredita, né, no título, ainda acreditava no título do Botafogo,
E aí que foi a frase que mais empolgou o torcedor alvinegro, porque ele foi muito direto, reto, né? Bate pronto, né? Ele falou totalmente, senão não estaria aqui. Então, muito legal, eram as falas que o torcedor do Botafogo, né, precisava ouvir para dar aquele empurrão, aquela injeção de ânimo, né, para quem ainda está acreditando, como eu, né? E eu sei que muita gente aí embaixo também vai comentar que ainda está acreditando que o Botafogo conquiste esse título, né? É estranho a gente falar né, assim, de desânimo, né? Considerando que por pontos perdidos o Botafogo ainda é o líder, né? Essa partida contra o Fortaleza vai ser realmente um divisor de águas, né? Claro que pode até acontecer um empate, isso aí não vai eliminar o Botafogo, mas como eu já falei aqui ontem, né? A vitória contra o Fortaleza devolveria muito o ânimo, né, desse time e o estilo de jogo, né, o próprio estilo de jogo do Fortaleza, do Vojvoda, eu acho que vai encaixar muito bem o estilo de jogo do Botafogo. Agora, óbvio, é uma partida sempre muito difícil, ainda mais sendo jogada lá no Castelão, né? Até se o Botafogo empatar com o Fortaleza e ganhar do Santos, são 4 pontos que o Botafogo vai fazer, né? E aí já devolveria também a liderança ao Botafogo antes do Palmeiras enfrentar o próprio Fortaleza no domingo às 18h30, né? Obrigaria o Palmeiras a vencer o Fortaleza para retomar a liderança. Mas, sinceramente, eu estou confiante que o Botafogo vença o Fortaleza, né? Vai ser essa semana aí de fundamental, né? Organização, treinamento, preparo físico do Botafogo que não anda bem, né? Os jogadores vão suar, porque esse calor aí promete perdurar aí até pelo menos o final de semana, né? Previsão de calorão de 39, 40 graus, mas realmente para o Botafogo, a semana para o Botafogo suar a camisa é essa, né? E para o Thiago Nunes tentar reorganizar a equipe. Eu tenho plena confiança que ele vai conseguir isso. Faremos um grande jogo lá em Fortaleza e com esses pontos a gente vai... E aí vai ser uma nova motivação para o jogo com o Santos no domingo. Galera, só para fechar aqui o vídeo, já estamos aí com mais de 22 minutos, todo mundo viu, né, aquela pancadaria lá que rolou no jogo lá do Curitiba e Cruzeiro, né? Curitiba faz um gol aos 45 e a torcida do Cruzeiro invade o campo lá, que não era o Couto Pereira, era Vila Capanema, né? Hoje existe uma tendência, tá, de que as duas equipes sejam punidas, apesar de ter sido o Cruzeiro que começou a bagunça, né? E joguem com portões fechados até o final do campeonato. O que isso afeta o Botafogo especificamente? Vamos jogar contra os dois, tá, adversários. E já o Palmeiras joga a última rodada contra o Cruzeiro, né? Então, se a gente for olhar pelo aspecto do Palmeiras enfrentando o Cruzeiro sem torcida, digamos, no Mineirão, seria uma vantagem para o Palmeiras, né? Porque provavelmente o Cruzeiro vai chegar na última rodada ainda precisando de pontos para escapar do rebaixamento. O Botafogo enfrentar o Curitiba sem torcida tem o lado positivo e o negativo, né? O positivo, naturalmente, que não vai ter a pressão da torcida do Curitiba, e o negativo é que muitos irmãos de camisa botafoguenses já estavam se preparando para viajar, né, até Curitiba e apoiar o time nessa partida do meio de semana lá no Couto Pereira, né? Então, privaria a torcida do Botafogo de apoiar o time nesse jogo, que pode ser um jogo também fundamental aí dessa caminhada, né? Então, vamos aguardar aí os próximos capítulos, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que é ruim. Bom, e o Cruzeiro vem ao Newton Santos jogar e também não afetaria o Botafogo, né? Seria sem torcida, como for mando de campo dessas equipes, naturalmente. Mas é isso, pessoal. Comenta aí embaixo como é que está a expectativa de vocês. Eu, por mim, achava que o Thiago Nunes deveria começar hoje, né, os treinamentos, mas os jogadores acabaram ganhando aí um dia extra, né? É bom também para a cabeça dos jogadores descansar um pouco mais, para o corpo também. E certamente o Thiago Nunes, como eu falei antes, já vai estar em ação hoje, né?
se preparando para assumir amanhã o primeiro treinamento com o Fogão. Beleza, galera? Pessoal, 25 minutos. Mais uma vez, muito obrigado aí, vídeo de ontem também. Arrebentou, né? E eu só posso agradecer a vocês, né? Que me dão esse ânimo, né? Mesmo nas fases não tão boas do Botafogo, da gente seguir com esse trabalho aqui. E é uma conversa muito olho no olho, como eu falo aqui, né? A gente acaba se motivando, né, nessa troca, né? Eu vejo os comentários de vocês e a grande maioria ainda, né, escolheu ainda acreditar no Botafogo, no título, no tricampeonato. Então isso também me motiva demais e acaba que a gente nessa corrente aí empurra o Fogão, né? Se Deus quiser ir para 5 vitórias, beleza? Deixa o like, se você não é inscrito, se inscreva. Eu tô pensando aqui de criar, eu ainda não decidi porque minha vida é tanta correria, eu não quero assumir compromissos e depois não conseguir fazê-los, né? Mas eu tô pensando em criar um Instagram do canal Botafogo Digital. Comenta aí embaixo aí se você acha que pode ser uma boa, beleza? Tamo junto, seremos.